Bíblias lá em Lucas, capítulo 15, verso 1 a 2. Por gentileza. Lucas, capítulo 15, verso 1 a 2. Todos acharam? Ensine as crianças aí a manusearem a Bíblia. Tragam a Bíblia física. Esse negócio da tela digita muito fácil. Então, para as crianças é bom que elas folheiem. Ajude aí agora. Eu vou te dar 1 minuto aí para você ajudar aí. Lucas fica no Novo Testamento. Vai indicando, fica nos Evangelhos. É assim. Ainda. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Eu estou usando a versão King James atualizada. Bom? Diz assim o texto. E aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei os censuravam, murmurando: este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas e ainda partilha do pão com elas. Muito obrigado, Wesley. Senhor, que o Teu Evangelho, no poder do Teu Espírito Santo, seja colocado em cada um dos nossos corações. E que Cristo, somente Cristo, seja formado na Tua igreja, em nós, para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Meus irmãos, pregar o Evangelho, essa boa notícia de que Jesus cumpriu a exigência do Pai. O que é pregar o Evangelho? Pregar o Evangelho é dizer que Jesus, somente Jesus, cumpriu a exigência do Pai. E que exigência era essa? Que o homem obedecesse a Deus, um homem justo pudesse obedecer a Deus em todos os termos da lei. Que obedecesse a Deus em tudo, que não falhasse em nada, que fosse santo em tudo. Então, quando a gente fala de boas novas, no Natal tem essa coisa, né? Boas novas, Feliz Natal. Mas o povo não... Ninguém está nem aí para explicar o que é isso, ninguém está aí para entender também. A boa notícia é Jesus cumpriu a exigência do Pai. Toda.
ele obedeceu o Pai completamente. E por causa disso, eu e você, por causa dessa justiça de Cristo, que pela graça foi imputada a nós, eu e você temos acesso a Deus. Então não é pelo que eu faço, não é pelo que eu fiz, não é pela minha riqueza, não é pela minha pobreza, não é pela minha bondade, porque minha bondade é muito limitada, não é pela minha justiça, porque minha justiça é falha, não é por nada disso, é unicamente por causa da justiça de Cristo. E isso deve trazer um alívio na nossa alma, porque imagine você pensar em ter que cumprir toda a exigência que o Pai exigiu para ser salvo. Nós nunca seríamos salvos, simples assim. Mas a obediência de Jesus traz um alívio tão grande na nossa alma. Estava preparando esse sermão, me veio uma gratidão tão grande por saber que Ele pagou por mim, que Ele cumpriu por mim, que aonde eu errei, Ele acertou, onde abundou o pecado, superabundou a graça dEle. E eu queria, pela graça do Senhor, pela ministração dessa palavra, que esse alívio chegasse no seu coração nessa noite. Que essa alegria de ter um substituto fiel, poderoso, que te livrou nada mais, nada menos do que da própria ira de Deus. E te livrou não só da ira de Deus, te livrou de você mesmo, de nós mesmos. Do poder da natureza pecaminosa que há em nós. Gente, isso tira um fardo das nossas vidas. Isso deve gerar uma alegria muito grande nos nossos corações. Faz assim, ó. Só que, nesse texto, nós temos alguns homens, chamados fariseus, que eram defensores da lei, os mestres da lei, que eles tinham dificuldade de aceitar a justiça de Cristo. Quanto mais fardos pesados eles atavam nos ombros das pessoas, era melhor para eles. Eles tinham dificuldade de aceitar que Jesus cumpriu algo que nós não conseguiríamos cumprir. Os fariseus e os mestres da lei, eles tiveram dificuldade com Jesus, de Jesus se aproximar de coletores de impostos, que coletavam impostos para as províncias romanas, os pecadores de uma maneira geral, porque eles eram tão moralistas, que eles achavam que poderiam agradar a Deus, que poderiam se achegar a Deus, mediante
a sua própria bondade. Toda pessoa muito moralista, ela tem a convicção que vai chegar até Deus através da sua bondade. E eles tinham essa convicção, e eles acabavam não aceitando que homens pecadores pudessem estar ao redor da mesa com Jesus, banqueteando com o mestre. Esses pecadores, Jesus está se misturando com essas pessoas desqualificadas. Eles se achavam altamente qualificados para estarem diante do Senhor. Eles tinham um senso de justiça própria, de bondade própria, de autojustiça, tão forte, que eles se achavam dignos diante de Deus. Mas como eles poderiam ser dignos diante de Deus, se eles não tinham condições nenhuma de se reconciliar com Deus, mediante a sua bondade falha? Então eles acharam um absurdo. Então eles começaram a censurar, a murmurar. E a palavra murmuração aqui é a mesma palavra usada de murmuração do povo de Israel, lá no Antigo Testamento. Este saúda e se mistura com essas pessoas desqualificadas. Está aparecendo lá o Kiko, né? Não se mistura, a mãe do Kiko, a dona Florinda, não se mistura. Tesouro, como é que ela falava? Eu quero uma criança dizendo, como é que a dona Florinda falava? Tesouro. Tesouro, não se misture com essa gentalha. Então vamos dizer aqui que os fariseus era tipo o Kiko mexicano, né? Tesouro, não se misture com essa gentalha. Sim. Só que os fariseus, eles se esqueceram de que todos nós estamos desqualificados diante de Deus. Não há um justo sequer. Não há quem faça o bem. Só há um justo, juiz, Jesus, totalmente homem e totalmente Deus. E ainda partilha o pão com eles. Esse partilhar aqui no original tem a ver com estar à mesa, realmente num ato de comunhão. Não, esse ato de comunhão demonstra que esses pecadores, eles estavam de fato ouvindo a voz do seu mestre. Havia aqui uma comunhão. Esse partir do pão aqui é uma palavra que envolve mais do que receber um amigo em casa, envolve mais do que o ato de ser um bom anfitrião. Aqui envolve a palavra comunhão de fato. Meus irmãos, eu quero destacar algumas coisas aqui nesse texto, e estaremos revisando ponto a ponto durante a semana, pacientemente. Vamos lá então. Em primeiro lugar, nós precisamos pregar o evangelho aos ricos e aos
pobres. Nós não podemos nos furtar de pregar o evangelho aos ricos. Esses são cobradores de impostos, esses caras têm muito dinheiro. Nós não podemos deixar de pregar o evangelho nem aos ricos e nem aos pobres. Os coletores de impostos, eles eram odiados pelos judeus. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós não queremos nenhum tipo de associação do ponto de vista das ideologias progressistas. Mas eu acho uma tremenda bobagem, uma tremenda falta de amor, orar a Deus para Deus quebrar a cara de um governante. Isso denuncia tanto contra nós. Meu irmão de sangue foi o primeiro a colocar no grupo. Olha aí o seu colega aí. Nessas horas ninguém tem amigo, né? Não, né, meu amigo? E eu não passei o pano. Eu falei, irmão, você tem razão. Esse colega aí, eu não conheço ele de perto, não sei como é que é o trabalho dele. Mas eu não vou passar o pano, não. Você está com a razão. Não vou ficar aqui com corporativismo, não. Muito feio, irmãos, fazer uma oração para Deus quebrar a cara de um governante. Nós precisamos pregar o evangelho para esse homem, para ele e para o outro lado também, porque, diga-se de passagem, embora a gente faça opções conservadoras no voto, o conservadorismo não salva ninguém, não. Quem salva alguém é Jesus. Que fique bem claro isso aqui. Então, nós temos que pregar o evangelho para a direita e para a esquerda, porque ambos estão perdidos sem Jesus Cristo de Nazaré. O centro não é a direita e nem a esquerda, o centro é Jesus Cristo. E não é porque o cara é conservador que ele é salvo, não é porque ele defende a família que ele está salvo. Muitas pessoas vão defender a família e vão para o inferno. Melhor que defenda a família, mas defender a família não é um sintoma de ser salvo. Irmãos, cuidado. Eu tenho umas sérias broncas com o progressismo, porque eu sei dos males do progressismo, eu estudei sobre isso muito. Eu não falo alguém que leu a rede social, não. Eu leio, compro livros e leio. Tenho sérios problemas. Agora, eu também tenho sérios problemas com essa cultura de ódio. Nós precisamos criar uma cultura de bondade conforme o Evangelho. Então, nós precisamos pregar o Evangelho a toda criatura, aos coletores de impostos, aos progressistas, aos direitistas, a tudo aquilo que traz assombro. Pregar o Evangelho para Alexandre de Moraes, embora a gente ache que ele age de modo desmedido na sua justiça, sim, mas nem um Alexandre de Moraes, nem um juiz bonzinho são dignos de Deus. Só a justiça de Cristo que faz com que eles sejam recebidos por Deus. Essa mensagem é uma mensagem difícil de ser pregada, porque ela vai, às vezes, desagradar, e eu não estou tão preocupado com isso. Os coletores de impostos, eles coletavam impostos, taxas altíssimas para César. Pessoas autossuficientes. E a gente acha, esse povo não precisa do Evangelho. Vamos orar para Deus quebrar a cara dele. Não. Que tal pregar o Evangelho para eles? Já parou para pensar sobre isso? Ao invés de orar para Deus quebrar a cara dele, vamos orar para que Deus salve-os. O salve.
Os pobres também, tanto ricos quanto pobres, são indignos diante de Deus. Não são merecedores. Carecem da glória de Deus. Héteros e homossexuais, ambos precisam de Jesus, ambos precisam se converter. Nós não pregamos o evangelho somente para os homossexuais, como se os heterossexuais já fossem salvos. Não. Se os homossexuais não se converterem, de fato, o reino de Deus eles não herdam. Mas se os heterossexuais também não se converterem, de igual modo, eles não vão herdar o reino dos céus. O evangelho é essa palavra dura. 2. Nós precisamos pregar o evangelho aos moralmente aceitos e aos imorais. O texto fala, Jesus comendo com essas pessoas de má fama. Aqui Jesus não está sentado na roda dos escarnecedores. Jesus está na missão rumo a Jerusalém, pregando o reino de Deus. Nós precisamos pregar aos que são moralmente aceitos, mas nós precisamos pregar àqueles que não são aceitos. Por quê? Porque tanto um quanto o outro, se não se converter, estão condenados. Tem o terceiro lugar: pregar o evangelho aos justos, aos seus próprios olhos. Esses caras que criticavam a Jesus por comer com pecadores, eram os escribas, os fariseus. Eles eram tão pecadores quanto os demais, mas eles não se viam como pecadores. Se eu deixo de ter misericórdia, se eu deixo de pregar o evangelho a toda criatura, eu estou dizendo o seguinte: eu não sou tão pecador quanto ele, então eu sou digno, logo ele não é. Então, pregar o evangelho aos justos, aos seus próprios olhos, é um desafio enorme, porque certamente, assim como os fariseus aqui, existem muitos. Rapaz, mas fulana, ela é mulher da vida, desqualificada. Você vai, como é que você vai fazer? E essas próprias pessoas que nós pregamos, sendo moralmente aceitas ou não, elas vão ter um senso de justiça própria. É necessário que a gente pregue para elas também. Não, mas eu sou uma pessoa muito boa. Esse meu parente fala: não, eu sou uma pessoa muito boa. Eu falo: não, meu filho, mas tanto eu quanto você estamos condenados se não tivermos com Cristo. Os adolescentes que estão aqui, hoje a cultura midiática é uma cultura de justiça própria. Não, mas a pessoa ajuda o próximo. Existem muitos bons samaritanos nas redes sociais que promovem ação social, nas escolas tem bons samaritanos que ajudam o próximo e acabam que usam isso para dizer que são aceitas diante de Deus. Irmãos, jovens, adolescentes que estão aqui, pregue aos seus colegas com amor, mas diga para eles que a bondade deles teria que ser do tamanho da bondade de Jesus para eles serem salvos. Faça a seguinte pergunta: a sua bondade é do tamanho da bondade de Jesus? Porque você precisaria da bondade de Jesus para você ser digno diante de Deus.
Então, pregar o evangelho na rua, na escola, com os familiares, é pregar o evangelho para pessoas que às vezes estão cheias de justiça própria. Elas acham que são justas. Eles valorizavam os seus próprios méritos e fingiam ser justos por suas obras. Eles não acreditavam na justiça de Cristo. Eles não defendiam a fé em Cristo como método, como meio, como único meio de justificação. Assim como tem muitos hoje. Pobres, ricos, brancos, pretos, héteros, homo, pessoas de todas as raças, línguas, nações, pessoas da direita, pessoas da esquerda, está todo mundo condenado. São carentes da glória de Deus. Quarto lugar, pregar o evangelho mediante a justiça de Cristo. Os publicanos e os pecadores, eles encontraram o consolo, gente. O consolo foi o seguinte: nós encontramos aquele que pagou, que cumpriu o preço por nós, que obedeceu por nós, porque, irmãos, era insuportável para esses homens terem que obedecer cada tio da lei, cada ponto, para se acharem dignos diante de Deus. Mas eles encontraram, a graça do Senhor os encontrou, eles estavam diante daquele que cumpriu, que obedeceu. Então, eles estavam diante da justiça do Senhor, aquele que levou-os ao arrependimento, à remissão de pecados. Essas são as boas novas. Cristo cumpriu tudo que nós pecadores não conseguiríamos cumprir. Meus irmãos, que ótima notícia! O Senhor e Salvador Jesus Cristo está banqueteando conosco. E um dia nós banquetearemos com Ele por toda a eternidade. Que alegria é a justiça de Cristo. Preguemos o Evangelho da glória de Deus. Preguemos o Evangelho da justificação pela fé em Cristo Jesus. Essa doutrina é poderosa porque ela é a chave da igreja. É a nossa liberdade. É a alforria. Sem ela a igreja não fica, a igreja cai, mas com ela a igreja permanece de pé, porque a igreja está debaixo da justiça de Jesus Cristo, não é da nossa justiça. A nossa justiça é falha, a nossa bondade é falha, mas a justiça do Cristo poderoso é perfeita, é poderosa. Em último lugar, vamos pregar isso com humildade. Pregar o evangelho da justificação requer humildade. A partir do momento que sabemos da nossa total incapacidade de se achegar a Deus, quando nós encontramos os pecadores, assim como nós, e nós como principal, como diz Paulo, deles eu sou o principal. Não tem como nos orgulharmos de uma justiça que não é nossa. Não tem como eu ser orgulhoso. Quando eu prego o evangelho para alguém, não tem como eu me orgulhar, porque eu não posso fazer cortesia com o chapéu dos outros. A justiça não é minha, a justiça é de Cristo Jesus. Então a gente precisa de humildade. Chegar com humildade. Não tem como nos orgulhar. Os escribas e os fariseus, o problema deles é que era o orgulho da justiça própria. E Jesus está mostrando aqui a própria justiça dele, que leva-nos a pregar o evangelho com compaixão, com pacificação, criando uma cultura de bondade,
uma cultura de restauração, uma cultura de reconciliação, uma cultura de integração no corpo de Cristo, uma cultura de resgate, não uma cultura de revanchismos, mas uma cultura que vai enxergar o resgate do nosso irmão com alegria. Pregar o Evangelho requer humildade. E a oração que eu tenho feito, meus irmãos, é essa. Deus, me perdoe pela minha arrogância. Deus, trata a minha forma de falar. As últimas orações que eu tenho feito nesse último mês é: Senhor, dá-me paciência, porque eu não sou paciente, irmãos. Senhor, coloca temperança na forma como eu falo. Eu quero pregar a verdade, mas eu não quero pregar a verdade com arrogância. Eu quero pregar essa verdade com mais humildade, com mais compaixão, com mais espírito servo, com mais misericórdia. Às vezes eu me olho nos vídeos, eu falo: meu Deus, eu não suporto me ouvir, eu não sei como é que vocês me ouvem. É só a graça do Senhor. É porque eu estou pregando o Evangelho. Eu falo isso do fundo do meu coração, não estou aqui com síndrome de humildade, não. Pelo contrário. Eu estou fazendo orações sinceras diante de Deus. Senhor, eu quero ter um bom conteúdo, mas eu quero aprender a transmitir esse conteúdo. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda, Senhor. Essa justiça veio de fora, não veio de mim. Não veio das minhas obras para que eu não me glorie, veio de Cristo. Por que eu me orgulharia de algo que eu não fiz? Eu quero te convocar nessa noite a rever. Sabe aquele parente que às vezes você rompeu? Parente mais próximo. Às vezes o pai rompe com o filho rompe com o pai. Às vezes por uma situação, opções políticas. Às vezes a forma de falar. Vamos pedir para o Senhor agora: Senhor, eu preciso ser manso e humilde. Ore agora, diz: Senhor, tira essa arrogância de mim. Trabalhe, Pai, em mim diariamente. A forma como eu falo, Senhor, às vezes espanta. Eu posso dizer a verdade, mas posso dizer a verdade de uma forma amorosa, de uma forma misericordiosa, de uma forma cheia de compaixão, cheia de graça. Mas às vezes a gente quer falar a verdade espancando, dando voadora nos peitos. E ao invés da gente alcançar um coração, a gente faz piorar a situação. Quantas vezes eu já fiz isso e me arrependo profundamente. Ô Espírito Santo, que essa mensagem de Jesus, que essa justiça de Jesus nos faça ter mais humildade e faça com que a gente se aproxime, Pai, de todos aqueles que precisam ouvir o Evangelho, e que a gente seja manso e humilde para falar da Tua verdade, Senhor. Tire a aspereza da nossa fala, que a gente seja firme, mas manso,
firme no Evangelho, mas humilde. Que a gente reconheça a nossa falta de temperança, a nossa falta de misericórdia, a nossa falta de amor. Eu te clamo, Senhor, pela tua igreja aqui reunida agora. Ajude essa igreja, Senhor. No nome de Jesus. Amém.